Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E no conteúdo de hoje eu trago notícias atualizadas, a chegada de Alexandre Galo, que desembarca hoje na Vila Belmiro, a preparação para o jogo contra o Fortaleza e demais notícias atualizadas do nosso peixe. Mas antes de tudo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que vocês possam sempre estar atualizados com notícias do Santos Futebol Clube. Alexandre Galo, que desembarca hoje na Vila Belmiro e tem a missão de tentar fazer com que Marcos Leonardo possa permanecer pelo menos até o final do ano. A diretoria tem tentado de tudo, mesmo antes da chegada do Galo, para que possa manter o jogador. O grande problema foi a promessa de Andrés Rueda. Prometeu que venderia o jogador nessa janela, só que o Marcos Leonardo não gostou, porque o David Washington já foi vendido. Ele fez muito poucos jogos, não chegou nem a fazer 20 jogos e já foi vendido. A proposta, segundo a diretoria entendeu, era muito boa e era irrecusável. Ao meu ver, uma proposta muito baixa. Se tivesse ficado o David Washington por mais um ano, até o meio do ano que vem, com absoluta certeza o Santos poderia ali vender por no mínimo 30 milhões de euros. No mínimo, mas é um jogador de uma qualidade que se mostra superior à do próprio Marcos Leonardo. Mas o Marcos Leonardo não gostou pelo fato do jogador ter feito poucos jogos e já ter sido vendido pela diretoria santista. E foi cobrar o Rueda. Né? Porque o jogador é o sonho dele de sair do Santos, e agora o Santos se vê numa situação difícil, porque se sai também o Marcos Leonardo, o Santos não tem ninguém para repor a altura. Tem o Furt, mas só tem ele. Né? O Bruno Mezenga vai atuar como titular até os últimos jogos nesse segundo turno, o Santos precisando sair dessa situação. É uma situação muito complicada. Então é mais um erro de planejamento. Né? Houve uma promessa do Rueda e aí o jogador tem o seu direito de cobrar, né? Mas não tem o direito de não participar dos treinos como ele tem feito. Ele é um ativo do clube, é um jogador que recebe em dia e não poderia abandonar o jogo mesmo por dizer que não tem cabeça, que é isso, que é aquilo. Eu acho que, acima de tudo, o jogador tem que ter a gratidão, porque se ele tem hoje a proposta da Roma, né, se ele teve ali o pedido do Mourinho para que ele possa vestir a camisa da Roma, isso tudo se deu porque o Santos deu oportunidade para ele e porque ele pôde crescer aqui. Então eu acho que talvez o staff do jogador não tenha conduzido isso muito bem. E o jogador vai seguindo ali o que o staff tem pedido. Claro que existe a vontade do jogador, mas ele deveria ser melhor orientado nesse sentido para que ele também não possa perder, né? Porque o fato dele se recusar a jogar, né, como que ele vai ser visto até pela Roma ou por outro clube? Né? Quando ele não quiser mais jogar, ele simplesmente vai parar? Isso conta na carreira do jogador. E eu acho que ele deveria ser melhor instruído nesse sentido. O fato é que agora, com a chegada de Alexandre Galo, ele vai tentar reverter essa situação. Tentar mostrar, né, que é melhor que ele possa ficar para ajudar o Santos nesses 6 meses, porque aí no começo do ano ele é vendido. Mas aí pode se dizer, mas aí no começo do ano já está no meio de temporada. Na pior das hipóteses, o Marcos Leonardo, com a idade que ele tem, ele ficar até o meio do ano que vem, com absoluta certeza, se ele continuar apresentando esse futebol, ele vai ser vendido, até por um valor maior. Né? Porque o valor também não é alto, se a gente parar para pensar, o valor que foi vendido o Vitor Roque do Atlético Paranaense. Então, é um jogador que tem tanta qualidade quanto o Vitor Roque. Poderia ser vendido por um pouco mais. Mas o Santos e os clubes que sabem da situação financeira do Santos se aproveitam, oferecem uma proposta mais baixa à vista, porque sabe que vai ser tentador e que o Santos precisa de dinheiro. Então agora o Alexandre Galo vai ter essa difícil missão, né, agora nesse retorno ao peixe, né, como coordenador técnico, de poder auxiliar o Santos, né, extracampo, de poder tomar as melhores decisões para blindar a equipe, para conseguir fazer com que o Santos também possa sair dessa situação. Mas agora ele tem essa missão e ele vai conversar tanto com o Marcos Leonardo quanto com o staff. Ontem tivemos a apresentação
do Diego Aguirre, né, que falou da importância do Marcos Leonardo, não tem jogador à altura para substituir, já se encerrou a janela de transferências. O Santos só pode trazer jogadores que não tenham mais contrato. As opções são poucas. São jogadores que muitas vezes ainda ou não tiveram proposta por outros clubes, ou ainda não tiveram propostas atrativas, ou mesmo porque ainda não despertou um interesse tão grande da maioria dos clubes. Então é aquela xepa que o Santos pode sim encontrar alguém de qualidade, mas vai ter que buscar bem, vai ter que peneirar, vai ter que também entrar com uma boa proposta financeira para conseguir convencer o jogador de vir para o Santos nas condições que o Santos se encontra nesse momento. Então é uma difícil missão. Para o Santos é muito importante que o Marcos Leonardo possa seguir até o final desse segundo turno, que vai se iniciar o começo do segundo turno. O Santos tem o último jogo agora contra o Fortaleza e vai precisar mais do que nunca de jogadores de qualidade. Já perdeu o David Washington e está lutando para não perder. Além disso, a diretoria santista está oferecendo um caminhão de dinheiro para o Marcos Leonardo, oferecendo valores maiores do que aquele que estava em contrato, porque se o Santos não aceitasse uma proposta que atingisse o valor mínimo conforme em contrato, o Santos é obrigado a aumentar, a duplicar o salário do Marcos Leonardo em 100%. Só que a proposta do Santos, sabendo que o jogador tem intenção de ir embora, nesse momento, foi de oferecer um valor ainda maior, que nem em contrato está. É uma forma de tentar seduzir o jogador, reconhecer a sua qualidade, reconhecer a sua importância dentro do clube e pedir para que ele fique pelo menos mais 6 meses. O Santos tentou também a possibilidade do jogador ser contratado agora e desembarcar em janeiro, mas os italianos são irredutíveis. Então resta agora a única chance de convencer o jogador. O Santos pode negar? Pode. Da mesma forma, ele vai ser obrigado a aumentar o salário e seguir o que está em contrato. Só que ele está tentando de uma forma fazer com que o jogador não fique insatisfeito. Porque também se o jogador não jogar com vontade, vai prejudicar o Santos. Mas eu imagino também que se ele assim o fizer, ele vai prejudicar a própria carreira. Então, vamos torcer para que o Alexandre Galo possa fazer agora esse trabalho extracampo e possa já nesse primeiro grande desafio ter êxito. Na minha opinião, foi uma boa escolha. O Santos tentou o Leão, que para mim acho que era até ainda uma melhor escolha. Só que o Leão, que já aposentado, ele chegou a cogitar essa possibilidade e acabou optando por ainda não aceitar nesse momento. Ele não fechou as portas definitivas para o Santos. Ele está aposentado, mas ele pode, em algum momento ali, pensar em retornar. Mas esse momento ele achou por melhor ainda não vir. E aí o Santos correu para contratar o Galo. O Galo tem identificação com o clube, é um jogador que tem influência na CBF, já foi técnico da seleção das categorias de base, já esteve no Santos como coordenador, já teve uma passagem como coordenador no Santos, tem experiência, é um jogador que é trazido com experiência, com identidade. Então eu acredito que nesse caso a gestão Andrés Rueda fez muito bem e não demorou para trazer. O ideal era ter trazido primeiro o coordenador e depois o técnico. Fez o inverso, mas de todo modo eu acredito que acabou sendo boas escolhas. Com o Diego Aguirre não era o técnico que eu acredito que deveria ter sido trazido. Já que foi trazido, eu acho que a gente tem que apoiar. É um técnico, tem muito mais experiência do que o Turra, é um técnico que já está no mercado há muito tempo, tem poucos títulos, é verdade, mas ele fez bons trabalhos. O São Paulo, a diretoria até hoje sente a saída do Diego Aguirre porque acredita que ele poderia ter ficado mais. E o São Paulo, pelo menos no primeiro turno, seria o campeão. Depois decaiu. Mas mostra que é um técnico que tem qualidade. Então ele pode agregar no Santos. É o que a gente vai torcer para que isso aconteça com os jogadores que a gente tem, com os jogadores que ele não escolheu, mas com jogadores que agora ele vai ser obrigado a trabalhar. E como ele mesmo falou na sua apresentação, se o Santos conseguir trazer jogadores, possam agregar, e nos bastidores se falar em 2, 3 jogadores, não sei se o Santos vai conseguir. Ele chegou ontem, as conversas agora em torno de contratação, são retomadas, jogadores que estavam negociados e haviam sido brecados e que ainda não foram contratados por outros clubes, e que foram brecados a contratação por conta do pedido do Paulo Turra, podem ser retomadas também. Então tudo isso vai ser conversado com o Diego Aguirre e mais nomes que ele vai propor também para que o Santos possa tentar trazer e se reforçar. Com o dinheiro que o Santos tá recebendo pela venda do David Washington, recebeu também
pela venda do Ângelo, ele pode tentar pagar um bom salário para um jogador e trazer um jogador que não tenha contrato. Além de tudo, o Santos também pode ganhar, né? Se for um jogador que tenha ali uma idade que ainda possa ser revendido, possa fazer alguma negociação, ou se não, trazer um jogador de peso, de qualidade, sem contrato, paga-se bem para ele poder vir para o Santos e ajudar o Santos, porque o Santos precisa agora somar pontos, precisa de pelo menos no segundo turno 23 pontos para sair dessa situação. Então vai depender agora da diretoria tomar boas decisões. É um momento decisivo, não pode mais errar, a gente tem que torcer que dê certo esse técnico, porque se ele não der certo, muito provavelmente quem vai assumir é o Marcelo Fernandes. Outra contratação que eu acho que foi uma boa, porque tem bom relacionamento com os jogadores, já está há muitos anos no Santos, tem identidade, os jogadores gostam dele, o Soteldo se dá muito bem com ele, vai ser uma chave importante para tentar ajudar o Soteldo a ficar na linha, jogar bola, jogar melhor do que jogou nessa sua volta e agora ajudar realmente o Santos nessa reta final. O Santos mais do que nunca vai precisar de bons jogadores, né? Então agora é muito importante que o Santos possa dar a volta por cima. Falamos ali então do Marcos Leonardo, a vontade dele de ir embora, né? Essa tentativa do Alexandre Galo. A chegada do Marcelo Fernandes, que vai contribuir para isso também. O Diego Aguirre já fez o primeiro treinamento. Tem-se falado internamente que são treinamentos intensos, que lembram um pouco o Sampaoli. É um jogador que é um treinador que, apesar dele priorizar uma defesa sólida, ele não é tão retranqueiro. Ele joga um pouco, ele tem um futebol um pouco mais avançado do que outros técnicos ali que se dizem ali mais retranqueiros, né? Ele gosta de atacar com qualidade, mas também ele gosta de uma defesa sólida. Vai jogar muito provavelmente no 4-4-2, no 4-4-2 verdadeiro, não que vinha sendo aplicado pelo Turra. A gente vai saber melhor agora, com o decorrer dos treinamentos, como que ele vai encaixar esse time, que segundo ele próprio disse, vai jogar em função, né, internamente do Soteldo. Claro, se o Soteldo desempenhar um bom papel, vai depender do próprio Soteldo ter essa vontade de melhorar e de jogar mais bola. Ele mesmo falou que todo mundo vai ter oportunidade, é só mostrar para ele no treinamento que ele vai colocar em campo. Mas a gente vai entender em que posição melhor vai jogar o Soteldo, se vai ser mais para o meio, se vai ser mais como atacante mesmo. A gente vai entender isso. Já está, né, o Santos se preparando para o jogo dificílimo contra o Fortaleza. Tem 3 desfalques importantes: Mendonça, João Paulo e Lucas Lima, né? São 3 desfalques importantíssimos. Muito provavelmente o Soteldo vai jogar no lugar do Mendonça, e aí a gente vai saber com o passar dos dias, né? Hoje já deve começar a esboçar, entre hoje, os treinamentos de hoje e amanhã, o meio de campo ali que vai substituir o Lucas Lima. Quem vai ser esse substituto? Né? Será que o Nonato já vai começar jogando? Quem vai poder substituir? Com relação também a esse próximo jogo, é muito provável que o Marcos Leonardo, se ele for ficar, que ele não jogue, porque ele não participou dos treinamentos e não fez nenhum treinamento, né? Então, essa semana. Que também a gente entende, né, que é algo que é prejudicial para o próprio jogador também, né? Mas foi uma opção dele e muito provavelmente ele não esteja disponível se ele realmente for ficar. Eu acho que o Santos tem que fazer uma força, não tem muita escolha. O jogador quer sair, eu acho que esperar 6 meses, 1 ano não é muita coisa, ele não vai deixar de ter proposta, ele não vai desaprender a jogar, ele vai valorizar ainda mais se ele continuar desempenhando e sendo o principal jogador do Santos, e ele só tem a crescer com isso. É claro que o jogador tem aquela vontade. Quem não se lembra, né, do Caio Jorge, aquela pressa de sair, de ir embora, forçar a saída, depois foi para lá, acabou não dando certo. Agora machucou, tá voltando novamente na pré-temporada. Então, assim, o melhor seria, né, o jogador ter a cabeça de ficar um pouco mais, né, de chegar com um pouco mais de nome, né, de se preparar um pouco melhor, né. O jogador tem muita pressa. A gente entende também, né, o lado do jogador, porque jogar num time como é o time do Santos hoje não é fácil, né. É um time que a bola não chega para ele, é difícil, isso prejudica o futebol dele também. Mas ele tem que entender também a situação do Santos,
né? Se ele está onde está hoje é graças ao Santos. Então, nada mais justo do que ajudar o clube nesse momento que não tem outro. Acabou sendo vendido o David Washington, agora é tentar ajudar a equipe para não ficar com aquela pecha de eu saí no ano que o Santos caiu. E não, eu saí depois que eu consegui firmar o Santos na primeira divisão. Eu acho que é o melhor para todo mundo. Tomara que o Alexandre Galo consiga, né, colocar na cabeça do Marcos Leonardo, do seu staff, a possibilidade dele ficar, dele ajudar o Santos, e do Santos ter um reforço caseiro para poder, se Deus quiser, com a chegada de mais algum ou alguns jogadores, que a gente sabe se vier vai ser 1, 2 jogadores, para que possa contribuir aí para essa retomada do Santos. Tomara que o Santos ofereça mais dinheiro ali para o Pereira, possa trazer o Pereira. O Alan Sonhora também vem sido comentado novamente, vai depender do Diego Aguirre, ou algum outro jogador também indicado pelo próprio Aguirre que possa contribuir para essa chegada. Vamos torcer, vamos pensar positivo para que o Santos possa pelo menos pontuar nesse jogo. Se for com uma vitória, melhor ainda. É difícil, tem desfalques, temos um desfalque importante que é na zaga, que é no gol, né? Que é o João Paulo, mas vamos torcer para o Vladimir estar iluminado, e vamos ver agora nos próximos dias, né, entre hoje e amanhã, como que vai sendo esboçado esse time que vai jogar no final de semana. Tá certo, pessoal? Fiquem ligados para novas informações, novos conteúdos. A qualquer momento eu volto com novas informações. Um abraço a todos e até a próxima!